E o que vocês acham que pode acontecer nesse ano de relevante a ponto de poder fazer o Bitcoin, por exemplo, chegar em 200 mil, 180, ou seja, atingir realmente um novo topo muito à frente do topo anterior? Porque se a gente olha 24, a gente teve vários eventos, né? A começar pelo halving, mas antes dele até os ETFs de cripto sendo lançados no mercado americano, que é o maior mercado do mundo, depois sendo replicados em outros mercados, teve a eleição do Trump, então a gente pode falar que foi um ano muito prolífico em termos de eventos. E para 2025, tem alguma coisa no calendário que vocês estão de olho? Ó, isso aqui pode ter algum tipo de efeito no preço? Ou não? Vai ser simplesmente a consequência do halving no ano anterior? Olha, cara, para mim tem alguns fatores em jogo que são fatores que eu tô olhando todo dia e que é difícil de prever a data. Por exemplo, o cenário macroeconômico. A gente vive numa era macroeconômica muito doida, cara. O juros está alto, o ouro bate máxima histórica, o SP500 bate máxima histórica e o juros está alto e a inflação está pegajosa. Essa é uma combinação de fatores que macroeconomistas de 10, 5 anos atrás diriam que seria até uma combinação impossível. Que nós nunca observaríamos uma economia como os norte-americanos com inflação acima de 3, 2%, os caras batem 9%. Aí você sobe os juros e o ouro continua forte. O título de dívida invertendo lá a curva do longo prazo e do curto prazo. Então, esse cenário macroeconômico turbulento, ele dificulta a tomada de risco pelo grande capital. E quem é que está preparado para dar o próximo impulso no Bitcoin é a entrada do grande capital. Né? O varejo só vai até um certo ponto. Então, a minha perspectiva é, se a gente tiver um alívio macroeconômico e algum tipo de organização mais própria para tomada de risco, no cenário macro, a gente vai ver muito mais dinheiro entrando no Bitcoin. E esse dinheiro, sim, tem a capacidade de provocar o quê? Um choque de oferta. Mas um choque de demanda, né? Choque de oferta, no caso, né? Quando tem pouca oferta. É choque de demanda. Se você quer que mais gente compre, é demanda. É, choque de demanda, exatamente. Beleza. É que eu dislexia aqui, cara, eu troco. Quando uma BlackRock adquire Bitcoin, por que isso acontece? Por que uma BlackRock compra Bitcoin? Porque ela tem um ETF. Então, quando ela quer emitir mais cotas do próprio ETF para ter mais liquidez do IBIT, que é o ticker dela na Nasdaq, ela tem que adquirir Bitcoin. Onde que ela compra esse Bitcoin? Ela compra esse Bitcoin direto com a corretora, no caso a Coinbase. Então, as corretoras elas têm um estoque de Bitcoin, cara. É por isso que uma BlackRock consegue comprar 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares e não impacta o preço, porque ela está comprando over the counter, OTC. Então existe um estoque hoje que está na sua mínima histórica, ok, de vários anos do passado, onde as corretoras estão esgotando o seu estoque de Bitcoin. Se chegar uma onda de demanda tão forte que você esgota esse estoque e não tem liquidez em OTC para todo mundo, e como o Bitcoin é escasso, ele consegue promover esse fator, aí sim, cara, grandes players vão ter que comprar no mercado aberto. Aí sim você provoca um puta de um choque e você pode realmente ter uma disparada de preço. A questão é que a gente está há muitos meses no limítrofe desse estoque de OTC aguentar a pressão da demanda dos ETFs, aguentar a pressão da demanda de uma MicroStrategy. E a questão de vencer essa barreira, para mim, pode ser o diferencial. Só que para a gente atacar essa barreira, tem que ter entrada forte de capital e tem que ter apetite ao risco. E o cenário macroeconômico, para mim, ele é hoje um inibidor desse apetite. Então, o desenrolar de taxa de desemprego, inflação, taxa de juros, vai ser um fator determinante para a hora que esse gatilho vai ser ativado nesse ano. Então, você espera que, resumindo, a gente tenha queda de juros para liberar capital para provocar esse choque de demanda em um ativo que a gente pode falar que ele vive sempre em choque de oferta, né? Porque afinal a oferta dele é limitada. É limitada. Tá. Então, por exemplo, se os juros estiverem mais altos, como é a previsão de muita gente para o governo Trump, por conta dessa questão das barreiras tarifárias que ele vai colocar produtos de fora, isso pode ser um fator que vai impactar o preço do Bitcoin de maneira negativa. Poderia ser. Poderia ser, porque essas medidas econômicas elas servem para fortalecer a moeda, para fortalecer o dólar. Então, enquanto existem medidas para fortalecer o dólar, você convida as pessoas a tirarem dinheiro do risco e colocarem na dívida pública. Só que a dívida pública, ela hoje é de 35 trilhões de dólares para o futuro, e ela só é paga gerando mais dívida. Então, minha leitura teria que ter ou uma melhora gradual ou algum efeito drástico, algum cataclisma que forçaria eles a expandir a base monetária. Mesmo que não seja com a redução de juros gradual, mas se tiver que fazer expansão de base monetária, pode dar um pump no Bitcoin. Você listou no começo da nossa conversa 2 momentos que o Bitcoin subiu.
né? A eleição do Trump e o hype dos ETFs começou em agosto de 2023. Não, 23. Teve um outro, cara, no começo de 23 foi a primeira pernada do Bitcoin. Essa primeira pernada do Bitcoin no começo de 23 foi por causa da quebra do Silicon Valley Bank e o Signature Bank e o Silvergate Bank, esses três eu acho. Quando esses três bancos quebraram, no começo de 23, eles injetaram 400 bi para resgatar os bancos. Ou seja, a expansão de base monetária ela é muito boa para esses ativos. Então, digamos que a gente tenha, em algum momento, uma nova crise de solvência bancária, que eu não acho difícil, não. Os norte-americanos estão no recorde histórico de dívida de cartão de crédito. Devem mais de 1,2, 3 tri em cartão rotativo de cartão. Dívida de mortgage imobiliária, topo histórico. Dívida de debenture corporativa, topo histórico. Dívida do próprio governo, topo histórico. Os Estados Unidos só não entram em recessão porque eles alavancam a dívida deles de todos os setores da economia, do household ao governo, para sobreviver por aparelhos. Só que chega uma hora, cara, que isso pode dar um erro de solvência, especialmente começando pela base. Se a base não conseguir pagar os aluguéis, não conseguir pagar o cartão, e essa crise de solvência levar a um status assim, de falta de liquidez nos bancos. Aí cara, sabe 2008? Tá tudo bem, até a hora que é o fim do mundo. Insano. 2008 era assim, tá tudo lindo. Aí uma semana depois, caraca, apocalipse global. A gente sai, cara, de tudo lindo para apocalipse global em uma semana. A gente faz isso na economia global, humana. Então eu acho que isso pode acontecer esse ano, em algum momento. A gente ter alguma crise de solvência e falar, cara, agora ferrou. Ou é apocalipse global, ou a gente vai fazer um pacote de 2008, 3,5 trilhões de dólares. 2008 a 2017. Pacote pós-pandemia Covid, 5,5 trilhões de dólares. Dinheiro impresso da máquina, do nada. Então acho que se a gente tiver um evento como esse e a gente for forçado a responder a uma crise com expansão de base monetária forte, cara, isso vai pipocar todo o mercado de renda variável e Bitcoin vai junto. Eu concordo que juros são o fator número 1 a ser acompanhado nos Estados Unidos, mas eu anotei 7 eventos internos a cripto aqui que eu acho que vale citar. Primeiro, lembra da FTX que quebrou? Sim. Vai distribuir o dinheiro agora em janeiro. Em dólar. Porque eles não são bobos, né? Eles não vão pagar em Bitcoin. Só para traduzir isso aqui. Você tinha um Bitcoin na FTX, que na época valia, sei lá, antes da queda, vou botar 40 mil dólares. Agora tá valendo 100. Eles vão te dar 100 mil. Eles vão te dar os 40 mil dólares. Eles vão dar o preço médio uns 18 mil, porque eles marcaram exatamente no marcaram fundo. Na queda ainda. Quando quebrou, né? Foi eles que causaram a queda, né? Então vai ter alguns bilhões de dólares que vão ser distribuídos de volta pra galera de cripto e que... Provavelmente o cara vai usar para comprar cripto. Exatamente. Primeiro evento. Segundo evento. Alguns são simbólicos aqui, né? Mas sinalizam ventos favoráveis ao mercado. Segundo evento. Perdão presidencial ao Ross Ulbricht, nos Estados Unidos, que é o fundador do Silk Road. E vai ter o perdão presidencial? É uma das promessas de campanha. Isso seria épico. O cara vendia drogas online, ele vai ser perdoado. Só porque ele vendia em Bitcoin. Ele fez um site onde as pessoas vendiam drogas online. É diferente. Ele não... ele fez o site, entendi. É igual o pessoal que fazia software pra piratear música, não é? Soft crime. Exato. O cara fez o software que o pessoal usava pra negociar. Mas enfim, uma das promessas de campanha do Trump é libertar ele. Então... Caraca, mas por que ele fez essa promessa? Eu não sabia dessa. Por que ele quis capturar o voto? É uma bandeira importante pros bitcoiners. É mesmo? Pô, mas deve ter uns 10 nerds que se ligaram nisso, porque eu não tava por fora Sério? dessa. Pô, eu não tava ligado, não. Tem muita gente esperando. Um dos caras que foi a ponte do Trump com o mundo cripto, que é o editor CEO da Bitcoin Magazine. Essa ideia pra ele. É um cara que é bem libertário e tem aquela ideia de que code is speech, né? Código é discurso, de que tem vários casos em cripto de desenvolvedores que foram presos e que estão presos hoje porque eles criaram plataformas nas quais o crime foi cometido. Entendi. E aí é aquela questão delicada da tecnologia, de tipo assim, tu não vai prender os caras da Apple porque alguém usou um iPhone para dar um golpe. Tu não vai prender o cara da Tramontina porque alguém usou uma faca para matar alguém. E quando tu estende isso para a indústria do software, tem muito desenvolvedor que se ferra nessa. Tem um software na Ethereum que é famoso, que chama Tornado Cash, que é um software de embaralhamento de moedas. Então as blockchains são transparentes, dá para tu ver para onde que o dinheiro tá indo, dá para tu identificar as pessoas. Esses caras fizeram um programa que embaralha as moedas de forma que tu não consegue ver mais para onde tá indo, para quem tá indo essas moedas. Obviamente que a Coreia do Norte usou pra caramba para lavar criptomoedas procedentes de crimes, e aí prenderam os caras que fizeram essa plataforma. Um holandês lá. E, pô,
Tadinho. Sim. Tadinho, né? Não, Não, tinha mas nada a ver eu com isso. entendo- Não, eu mas é entendo. real. Eu falei zoando, mas O cara é real. pode usar para se proteger do governo, mas um governo inimigo ou terroristas podem usar também. A tecnologia nesse ponto seria neutra. Exato. Ok. Então, o argumento do Ross Ulbricht é meio que esse. E no caso dele, a prisão dele foi... A maneira como foi feita foi feia. É um tema delicado, tem bastante gente que leva mais pro pessoal, mas eles, tipo, o FBI set up ele. Fizeram... Enfim, depois estudem o caso aí. É um caso bem polêmico. Era Silk Road, né? Silk Road. O nome do e-commerce que ele montou. Eu nunca usei. Originalmente para vender flores, pessoal, É. mas as pessoas desvirtuaram. Como era liberado, você vender qualquer coisa, né? Mas enfim, então, um perdão presidencial ao Ross. Do mesmo jeito que você ficou surpreso, muita gente vai ficar muito feliz em cripto. Então, seria um sinal muito positivo para a indústria. Porque Ok. tem mais uma galera que tá presa, hein? Pra indústria, sim, pros empreendedores, né? Falou, pô, se libertaram até o cara que fez a Silk Road, Exatamente. velho. Vamos fazer Exato. minha moedinha, né? Tá tranquilo, né? Tipo isso. Não, entendi o raciocínio por trás. Agora eu entendi também. Não é pro varejo isso, A questão. Então, esse era o segundo ponto. Terceiro ponto, a questão da Reserva Nacional Estratégica. Qualquer passo adiante nesse sentido vai ser muito bom. Quarto passo. O Trump, ele é sócio daquela empresa Truth Social, né? Que é uma rede social. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vi que ele lançou, mas eu nem sei em que status está. Eu nunca Tá nem meio entrei, parado, cara. né? Também não. Mas é uma holding e essa holding tá tentando comprar a Bakkt, que é uma corretora de cripto. Então é meio que o Trump tá tentando virar sócio de uma corretora de cripto. Acho que se esse negócio se concretizar, isso também é um sinal bastante positivo. Provavelmente ele esperaria isso para poder começar a reserva estratégica, se dependesse dele, né? Provavelmente uma coisa tá ligada com a outra, né? Sim. Ele vai querer comprar pro país de um jeito que beneficie ele o máximo possível. Então esse é o quarto ponto. Essa negociação tá em curso faz uns 2, 3 meses já. Quinto ponto, é meio que aberto aqui. Outras leis ou perdões e libertações de pessoas importantes na comunidade. Outras leis aqui eu me refiro a qualquer coisa que a Secretaria de Cripto e AI, que foi criada pelo Trump, possa promulgar lá nos Estados Unidos. Não sei o que eles estão bolando. Ele criou uma secretaria específica de cripto e AI? Sim. Cujo cabeça é o David Sachs, que é um empreendedor famoso lá no Vale do Silício, que é um cara pró-cripto. E tem um monte de gente pró-cripto, obviamente, dentro dessa secretaria, né? E esse é o ponto 5. Ponto 6 seriam outros países anunciando suas reservas, preferencialmente maiores do que o Salvador, né? E o ponto 7 é um upgrade que está para acontecer aí na rede do Bitcoin, chamado OP-Cat, que já faz 1 ano e pouco, 2 anos que está em campanha. Sempre que tem algum upgrade técnico relevante para acontecer, isso também acaba sendo um catalista positivo. Talvez não aconteça nesse ano ainda, talvez aconteça. Eu acho que seria o próximo soft fork do Bitcoin. Pode ser legal também. Pode gerar notícia. Não, boas leituras, cara. Acho que complementa bem a questão macroeconômica, né? São fatores endógenos e fatores exógenos, né? Bota um mapa bem legal pra gente acompanhar.